A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do profeta Daniel e hoje nós vamos estudar o capítulo 2. Como eu pretendo que esse estudo não fique muito grande, esse vídeo, né? Então eu não vou estar lendo o capítulo 2, eu vou estar citando e fazendo referências, vou estar colocando outros capítulos que os irmãos também podem ler, que vai ajudar a entender a mensagem. Porém eu não estarei lendo, na intenção de que esse estudo pegue apenas uma parte. Porém, se eu ver, irmãos, que esse estudo vai ficar muito longo e que vai pegar mais de uma parte, então eu vou falar com os irmãos e vou dividir ele. Mas a intenção é terminar em uma única parte. Então, eu peço aos irmãos que vocês depois peguem a Bíblia de vocês e leiam o capítulo 2 de Daniel, porque aqui eu não vou estar lendo o capítulo, eu vou estar dando a explicação do capítulo. E a explicação do que Deus falou através dessa mensagem. Porque, como os irmãos podem estar vendo na capa, esta mensagem ela realmente nos mostra o que o título diz. Que biblicamente estamos muito perto do fim. Então nós precisamos compreender esta mensagem para poder também crescer no conhecimento, porque a palavra de Deus ela nos santifica e nos fortalece. E o entendimento do Senhor nos prepara para suportar as lutas e aflições. Então não pense que porque a mensagem fala do fim, que você deve ficar desesperançado. Pelo contrário, você deve receber essa mensagem com o coração aberto para compreender e se fortalecer no Senhor, recebendo entendimento e capacitação dele para que o entendimento da palavra te capacite para toda e qualquer luta que você possa enfrentar em sua vida. Porque o fato é que enquanto estivermos neste mundo, nós passaremos por aflições, mas em Cristo Jesus nós temos esperança e confiança. A esperança e a confiança de que o nosso galardão é infinitamente maior do que toda e qualquer luta que possamos enfrentar. Como o apóstolo Paulo disse, porque eu estou bem certo que as tribulações do tempo presente não se comparam com a glória que há de revelar-se no porvir. Então, indo agora para a mensagem, antes eu gostaria de pedir, caso você não seja inscrito no canal, que por favor inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe os estudos para que outras pessoas também possam ser edificadas. No capítulo 2 de Daniel, o rei Nabucodonosor ele vai ter um sonho, uma visão. E essa visão depois vai ser dada a Daniel. Só que além da visão, Daniel ele recebe a interpretação da visão. Na visão tinha uma estátua gigantesca,
cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte barro e parte ferro. É importante ressaltar que é os pés e os dedos. E não podemos nos esquecer dos dedos, porque os 10 dedos do pé da estátua fazem referência aos 10 chifres que nós vemos na besta de Apocalipse e também na visão de Daniel capítulo 7. Então, aqueles 10 chifres que nós vemos tanto na visão do capítulo 7 como na besta de Apocalipse 13, eles estão ali como referência nos 10 dedos dos pés da estátua. E essa estátua, ela vai contar para nós a história dos reinos e a história da humanidade. E a própria estátua em si, ela forma a imagem da besta. Então, a cabeça de ouro, ela é a Babilônia. E depois dela viria um reino inferior, de prata, que está no peito e nos braços, que seria o reino medo-persa. Os medos e os persas. Repararam que é um império dividido, um império com 2 reinos, os medos e os persas? Porque eles estão representando os 2 braços da estátua. Por isso que eles estão representados no peito e nos braços, por causa dessa divisão. E por que é falado que é um reino inferior? Nenhum dos reinos teve a glória que a Babilônia teve. Isso, porém, não quer dizer que esses reinos eram inferiores na sua força militar, no seu poder, nos territórios que conquistaram, no tempo de domínio que tiveram. Embora eles não tiveram a glória igual à da Babilônia, os medos e os persas foram quem derrotaram a Babilônia. Então, irmãos, ele é chamado de reino inferior porque ele não teve a mesma glória, assim como o Império Grego, que está representado no ventre e nas coxas da estátua. O Império Grego, embora ele seja representado pelo bronze, sendo um material inferior, ele foi quem derrotou o Império Medo-Persa, e o Império Grego ele fez uma coisa que nem a Babilônia, nem a Média e a Pérsia fez. O Império Grego ele implantou a sua cultura, a sua religião e a sua língua em todos os lugares que eles dominaram. É por isso que na profecia diz que viria um reino de bronze que dominaria o mundo todo. É como se o Império Grego ele tivesse remontado a Torre de Babel, aonde todos os homens falavam a mesma língua antes que Deus os confundisse as línguas e os espalhasse. Então o Império Grego fez isso, implantando sua cultura, sua religião e a sua língua em todos os lugares por onde eles dominaram. Em todo o mundo antigo, a parte que eles dominaram do mundo.
Não é à toa que nós vamos ver no capítulo 8 de Daniel que o Império Grego ele está sendo usado como referência do anticristo. Até no tempo em que Antíoco Epífanes dominou, em que ele exerceu uma grande autoridade e influência e combateu, tentando acabar com a lei de Deus em Israel, matando pessoas que se recusavam a queimar a Torá. A Torá é o livro da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. E o tempo em que eles fizeram isso foi de 3 anos e meio. Então veja que Deus ele pega a profecia e ele faz um ciclo com ela, para que através desse ciclo de profecia ele mostre no passado as coisas que acontecerão no futuro. É por isso que nós devemos prestar muita atenção e fazer as conexões corretas nos textos das Escrituras, porque aquilo que foi anunciado aos profetas, tudo tem a sua confirmação no livro do Apocalipse. E se tratando desses impérios que nós estamos vendo na estátua, e também foi mostrado nos animais de Daniel 7, nós temos a sua explicação final em Apocalipse 17. Então nós vemos que o Império Grego ele teve um grande domínio e ele é representado pelo bronze. As pernas da estátua, elas são de ferro e elas representaram o Império Romano. E o Império Romano foi representado nas pernas porque o Império Romano é conhecido como um império que marcha. E veja que mesmo o material, o ferro, sendo considerado com menos glória do que o bronze, o Império Romano ele dominou por muito mais tempo do que a Grécia. O Império Romano ele fez o que nenhum outro império fez. O Império Romano ele tem construções históricas que nós podemos ver até os dias de hoje. E foi o Império Romano que começou a fazer estradas que conectavam as cidades umas às outras. Então o Império Romano ele está representado nas pernas de ferro. Porém, a história das pernas de ferro, elas não vão acabar no Império Romano. E é aqui que vai começar o nosso entendimento através de buscarmos a história da humanidade, tudo aquilo que podemos achar para poder ter um melhor entendimento. Porque as pernas da estátua são 2, assim como os braços são 2. Lembra que como os braços são 2, era o império com 2 reinos, os medos e os persas? Assim também Roma iria se dividir, porque as pernas são 2. E Roma de fato se dividiu. Não no tempo dos apóstolos, mas Roma se dividiu em Roma Oriental e Roma Ocidental. A Roma Oriental ela foi derrotada pelo Império Otomano. Ela foi se enfraquecendo nas batalhas contra os otomanos, até que os otomanos venceram totalmente o Império Romano na parte oriental.
e a parte ocidental do Império Romano foi enfraquecida e derrotada pelos bárbaros, ou vikings, como muitos conhecem. E muitas dessas tribos vikings, dessas tribos bárbaras, elas se converteram ao cristianismo pela Igreja Católica, porém não se convertendo ao verdadeiro Evangelho, porque eles eram chamados de bárbaros não por causa de não saber ler ou essas coisas, mas pela violência com a qual eles atacavam. Quando eles invadiam o lugar, eles não se importavam se o que tinha à frente deles era criança, se era mulher, se era idoso, se era uma grávida. Quem tivesse na frente deles e não fizesse parte da tribo deles, eles matavam. E alguns eles escravizavam. Quando eles se converteram ao cristianismo através do catolicismo, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a fazer a mesma coisa que o Império Romano, quando adotou o catolicismo para si, fazia. Aquele que não aceitasse o catolicismo era morto. Então muitas pessoas foram mortas porque eles diziam que estavam evangelizando, levando Jesus ao mundo, mas quem não aceitasse Jesus, eles matavam. E não foram só eles que fizeram isso. Muitas pessoas foram mortas só por aprender a fazer a oração do Pai Nosso na língua do seu próprio país. Era extremamente proibido falar qualquer coisa da Bíblia na língua do país. Tinha que ser falado somente no latim. E o que eles aprendiam na língua do país era somente aquilo que os padres falavam. É isso que você tem que fazer, é aquilo que você tem que fazer. Mas a Bíblia mesmo eles não podiam entender. Então é como se eu falasse apenas inglês e chegasse na sua casa para falar com você de Jesus. Você não ia entender nada do que eu estou falando. Então, era mais ou menos desse jeito. Mais ou menos não, era desse jeito. As pessoas não entendiam as leituras bíblicas, nem as orações. Até a oração do Pai Nosso que eles eram ensinados a fazer no latim, eles não sabiam que estava orando o Pai Nosso. Quando alguns homens começaram a se revoltar com isso, que são os chamados protestantes, e a ensinar as pessoas a Bíblia na língua do próprio país, a Igreja Católica ela queimou muitas pessoas vivas simplesmente por ver essas pessoas fazendo a oração do Pai Nosso na língua do seu país. Mas infelizmente muitas pessoas rejeitam isso. E eu não estou defendendo protestantes, embora essa atitude foi uma pequena luz que eles acenderam na escuridão, por causa que João Calvino condenou pessoas à morte. Martinho Lutero também condenou pessoas à morte.
embora eles sejam considerados pais da igreja. Então nós não podemos esconder a verdade. Do mesmo jeito que nós falamos a verdade daquilo que aconteceu por parte do catolicismo e de como eles mataram muitas pessoas, João Calvino e Martinho Lutero, que muitas pessoas praticamente idolatram eles, também mataram pessoas, dizendo ser em nome de Cristo. Martinho Lutero, ele até mesmo quis tirar o livro de Tiago, a carta de Tiago e o livro do Apocalipse da Bíblia. Imagina se Deus tivesse permitido que ele tivesse conseguido tirar a carta de Tiago e o livro do Apocalipse da Bíblia. Quanta revelação não seria oculta a nós? E tem pessoas que veem esses homens como extraordinários homens de Deus e quase que idolatram eles. Alguns idolatram mesmo, embora não assumam isso. Então, quando nós vemos isso, nós vemos que tem uma história contada ali nas pernas de ferro. E essa história, ela é contada nas pernas de ferro, e como o ferro vai até os pés e dedos da estátua, é essa história continuando. Só que nos pés entra também o barro, para contar mais coisas, para contar sobre uma mistura. Nisso o que nós vemos? Essa mistura, quando nós vamos ler Daniel capítulo 7, aliás, Apocalipse 13, e conectamos com Daniel 2 e Daniel 7, nós vemos que aquela besta de Apocalipse 13, ela é uma mistura de nações. Então, nos pés da estátua já está contando essa história da mistura das nações, da união das nações. Porque fala que nesse reino eles fariam aliança, porém essa aliança seria frágil por causa do barro, que é o homem. Por um lado, o reino é forte por causa do ferro, mas por outro lado ele é fraco por causa do barro. A força do ferro, ela é encontrada nas guerras que os homens fazem, nas armas que eles têm, em toda a preparação que é feita para que um país possa combater o outro. E a parte fraca é o homem, porque eles fazem uma aliança de paz, porém eles já preparam o seu país para a guerra, porque a qualquer sinal de ameaça começam a atacar uns aos outros. Então nisso daqui nós vamos nos lembrar da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, aonde nós vamos ver nações se unindo em prol de um objetivo. Vai ter chamada Guerra Fria. E é interessante nós vermos o ferro indo até o fim, por causa que isso marca para nós a era do ferro. E nós vamos ver que tiveram épocas da humanidade mesmo em que os próprios professores que dão aulas, eles vão chamar de cortina de ferro. Então, para ver como Deus ele está fazendo conexões
através de pessoas ímpias. Por quê? Vamos olhar para esse mundo de hoje. Olhando para esse mundo de hoje, se nós pudéssemos tirar o ouro, todo o ouro do mundo, o mundo quase que não seria afetado. Se deixássemos a prata, o bronze, o ferro, o mundo praticamente não seria afetado. Agora, se devolvêssemos o ouro e tirássemos a prata, já iria afetar um pouco mais. Mesmo assim, não seria tanta coisa. Se devolvêssemos a prata e tirássemos o bronze, ia ter um efeito maior. Mas ainda assim, muitas coisas iriam permanecer como estão. Agora deixa o ouro, a prata, o bronze e tira o ferro do mundo. Você vai ver que o mundo de hoje, ele desaba, ele desmorona, por causa que as construções, carros, embarcações, aviões, o petróleo que é retirado do fundo do mar, tudo, em outras palavras, o ferro ele está presente praticamente em tudo desse mundo. Então, se tira hoje o ferro, esse mundo desmorona. Hoje, a principal força do mundo é o ferro, o petróleo e a energia. Sem essas três coisas, as pessoas ficam perdidas. E lembra sobre o que eu falei do Império Romano, que ele conectava cidades fazendo estradas? Hoje o mundo inteiro é conectado por rede de computadores. Por quê? Porque tudo isso que nós vemos na Era do Ferro levou o ser humano a um grande avanço tecnológico. E ainda os homens eles pretendem avançar mais, e nós podemos ver biblicamente que a tecnologia ela vai sim avançar mais. E por que nós podemos ver isso na Bíblia? Por causa que em Apocalipse, no capítulo 13, a partir do versículo 11, fala que a besta da terra ela vai seduzir os homens com os sinais que lhe é dado a fazer. E essa besta, que ela é o anticristo, ela vai fazer com que os homens façam a imagem à besta, e essa imagem que é feita à besta, ela fala e faz morrer quem não tem o seu número, ou o seu nome, ou o número do seu nome, e quem não a adora. Então vê que essa imagem que ela é feita à besta, ela monitora os homens, ela fala e ela até manda matar quem não a adora e aceita a sua marca. Isso é feito para contrariar a palavra de Deus, que diz que uma imagem de escultura, ela tem olho e não vê, tem ouvido e não ouve, tem boca e não fala, tem perna e não anda. Então, a partir do momento que os homens, através da tecnologia, eles fazem uma imagem que fala,
eles induzem as pessoas, tá vendo? Essa daqui você pode adorar, porque ela fala, ela vê, ela ouve, ela monitora tudo. É esse ponto da tecnologia que o mundo está sendo preparado para chegar. E o exemplo que nós temos disso é na China. O sistema de monitoramento das pessoas, onde as pessoas elas são monitoradas por reconhecimento facial na entrada dos prédios, elas são monitoradas em todos os lugares onde vão, até mesmo em banheiros públicos. E esse sistema de monitoramento chinês, que está sendo bem aprimorado, é o sistema que deve ser implantado no mundo, para que todas as nações sejam monitoradas. Nisso, eu marquei aqui para os irmãos que vocês devem ler Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Porque quando nós vemos isso, que projeto que nós temos que os homens visam e falam nos dias de hoje? O dono do Facebook, o projeto anunciado por ele chama-se metaverso, que significa além do universo, onde você poderia criar o seu próprio mundo virtual, viajar para onde você quisesse, colocando um óculos de realidade virtual. Essa tecnologia seria tão avançada que te faria sentir as mesmas sensações de como se você estivesse no lugar. Se você quisesse comprar uma roupa, é como se você pudesse tocar nessa roupa. Basicamente, o projeto que ele fez foi representado naquele filme Jogador Número 1. Se você não viu o filme, veja pelo menos o trailer do filme, que você vai entender o que é a base do projeto do metaverso, que significa além do universo. E isso que é falado sobre a tecnologia e sobre uma imagem à besta, que ela monitora os homens e ela vê todas essas coisas e manda matar quem não aceita a sua marca e não a adora, nós podemos ver em filmes que mostram o transhumanismo, que é um projeto que é muito falado, que os homens já estão trabalhando nesse projeto, que nada mais é do que ultrapassar os limites humanos através da tecnologia. Um filme que eu me lembro que mostra isso é aquele filme Velozes e Furiosos Hobbs e Shaw, onde o vilão do filme ele foi aprimorado através da tecnologia, quase que meio que se tornando um ciborgue, onde ele podia monitorar várias coisas com o seu cérebro e ele foi aprimorado, todos os sentidos dele e todas as suas habilidades através da tecnologia. Então é mais ou menos isso o projeto. Talvez é uma coisa que os irmãos falem: ah, mas isso é só coisa de filme. Irmãos, nós temos que meditar bem acerca dessas coisas,
Porque a palavra de Deus é quem diz que os homens farão uma imagem à besta que fala. E outra coisa que temos que levar em conta é que, se formos pensar há uns 150, 200 anos mais ou menos, eu não sei direito. Se alguém falasse que ia criar um disco de vinil, gravar música nele e fazer um aparelho no qual as pessoas poderiam ouvir essa música em suas casas, muitas pessoas o chamariam de louco. Mas não foi feito o disco de vinil? Depois foi aquela fita, o CD. As pessoas depois começaram a gravar músicas em pendrives, agora em cartão SD. E hoje em dia, a maioria das pessoas, simplesmente quando querem ouvir uma música, ligam o Bluetooth do celular. Então veja que ponto a tecnologia avançou. Se alguém dissesse há uns 200 anos atrás, vamos fazer uma fita cassete, uma filmadora, um aparelho para reproduzir ela, e vamos filmar um filme e fazer uma caixa que vamos chamar de televisão, aonde as pessoas vão poder assistir. Provavelmente as pessoas chamariam essa pessoa de louca. Mas veja as televisões que nós temos hoje. Inclusive hoje ninguém usa mais nem videocassete, nem aparelho de DVD. A pessoa ela contrata um plano de TV onde ela pode assistir vários filmes, diversos canais, segundo a vontade dela. Então veja como que a tecnologia avançou, tudo com a Revolução Industrial. E isso deve ter o quê? Uns 100 anos ou um pouco mais para cá. E ao avanço que já teve. Irmãos, essa mistura do barro com ferro, ela pode sim remeter ao transhumanismo. Porque o ferro, ele está sim nessa era da tecnologia. É usado ferro, trabalhado, aprimorado, para ser utilizado de uma boa forma. E o barro é o homem. E essa mistura também, além de remeter a nações que se uniram, mistura também no hebraico ali a palavra árabe. Porque se nós pegarmos o profeta Naum, por exemplo, ele diz que é de Nínive que vem aquele que maquina o mal contra Deus. Nínive é o atual Iraque, é num país árabe. Então veja como que tem muitas informações nas pernas e nos pés. Mas quando falamos de união de nações, nós não podemos esquecer principalmente da ONU, a Organização das Nações Unidas. E por que não podemos nos esquecer dela? Porque acho que foi em 2001, se eu não me engano, a ONU recebeu de presente uma imagem que foi posta na porta da sede da ONU nos Estados Unidos. E essa imagem, ela é semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão.
exatamente a descrição da besta de Apocalipse 13, semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão. É claro que não falou das 7 cabeças e 10 chifres, porque aí também ficaria muito na cara, podemos dizer. Mas Deus, ele sinalizou para nós a ONU. A ONU, na questão de paz e segurança, tem 5 países que são cadeira fixa: Estados Unidos, França, Rússia, Reino Unido e China. O que esses 5 países decidirem está decidido. São eles que comandam o que vai acontecer. Tem outros 15 países, outros 10 países, aliás, que podem dar a sua opinião. Inclusive, o Brasil foi um dos que mais participou desses 10, mas só pode dar opinião. Quem decide são esses 5 países. E lembra do que eu falei no começo, dos pés da estátua? 10 dedos relacionados a 10 chifres, que a explicação em Apocalipse 17 são 10 reis. Se nós temos 5 países que são eles que tomam decisão, é como se nós já estivéssemos vendo 5 chifres no poder. Faltam mais 5 para que possa completar o 7º reino e depois vir o 8º rei, que é o Anticristo. Então nós podemos ver pela profecia que a estátua da visão do capítulo 2, ela já está quase que completamente montada. Quase que está faltando formar somente a parte com 5 dedos. É como se 5 dedos já tivessem formados e faltam outros 5 dedos para se formar, e então o Anticristo aparecer para esses 10 reis entregarem o seu poder ao Anticristo. Então é por isso que eu disse que biblicamente nós estamos muito perto. Mas eu não posso dizer para você quanto tempo falta. Mas a profecia, ela nos ensina. Ela nos instrui e ela nos fortalece. Então, esse entendimento traz para nós sabedoria. E através dessa sabedoria nós nos preparamos e nos fortalecemos. Então, irmãos, veja que Deus, ele vai trabalhando da forma mais correta, nos ensinando, revelando para nós as coisas que estão acontecendo, e nós devemos vigiar e estar atentos. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, ele faz referência ao profeta Daniel e fala: não lembram que eu costumava dizer a vocês essas coisas? Então, ele fazendo referência ao profeta Daniel e perguntando aos irmãos se eles não lembravam que Paulo costumava dizer a eles essas coisas, Paulo estava explicando tudo isso. Então Paulo, por ser mestre das Escrituras e ver que os braços representavam a Média e a Pérsia, e que eram 2 pernas,
Paulo ele sabia que Roma ainda viria de se dividir. Então Paulo ele não esperava que Jesus viesse no seu tempo, porque ele sabia que outras profecias haviam de se cumprir. E é esse entendimento que nós devemos ter. Porque em Apocalipse 17 nós vamos ver que o Império Romano é a 6ª cabeça da besta. Porque vai falar, 5 caíram, 1 existe. Nós temos que levar em conta que estava sendo falado para João no tempo em que ele vivia. As 5 que caíram, Egito, Assíria, Babilônia, Média e Pérsia, Média, Pérsia e Grécia. Uma existe, Roma, e outra há de vir, e quando vier, há de durar pouco. E então, depois que vier a 7ª cabeça, vem o 8º rei. Então, a 6ª cabeça foi Roma, e Roma caiu. Roma ela vai estar de uma forma diferente no final, mas eu já expliquei em outros vídeos como que ela vai estar agindo. Mas então, irmãos, eu espero que esse vídeo possa ter trazido edificação e entendimento para vocês, para que vocês se preparem cada vez mais e se fortaleçam. Não fiquem atemorizados com o que há de vir. Lembre-se sempre das promessas que o Senhor fez àqueles que são fiéis até o fim. Vamos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, e nos revestir de toda a sua armadura, porque assim permaneceremos inabaláveis quando todas essas coisas estiverem para acontecer. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.